Olha, a Defesa Civil concluiu a análise daquele pó branco que apareceu nas casas de vários bairros aqui de Maceió. Nós falamos sobre isso ontem, não é? O pó é eflorescência, esse é o termo técnico. O Neto Mota vai explicar pra gente o que é isso, esse palavrão, hein, Neto Mota? Olha, amor, a eflorescência é o resultado de uma reação química que envolve material de construção civil e também umidade. Mas quem vai nos explicar melhor é o Vitor Azevedo, aqui da Defesa Civil Municipal, ele que é engenheiro civil. Vitor, boa noite. Em primeiro lugar, como a Defesa Civil chegou, quais foram as análises, como elas foram feitas e o que é eflorescência? Boa noite. Primeiro, a gente foi nos locais, né, em que as pessoas estavam reclamando sobre o surgimento de sal nas paredes, né, e a eflorescência nada mais é do que o resultado de uma reação química, né, que realmente é um depósito de sal, mas ele é proveniente de uma reação entre a cal livre do cimento, por exemplo, né, e a umidade, né. Em tempos mais úmidos, essa umidade ela vai se acendendo nas paredes e quando seca, ela deposita esses pequenos depósitos de sal, né, que acabam gerando essa preocupação nas pessoas, né. Esse tipo de problema é bem comum de acontecer, depende muito do tipo de material que é utilizado na construção civil, né, as dosagens desses materiais, né, mas também como a região em que a casa ela se encontra, né. Regiões que são mais úmidas, né, tendem a ter mais umidade e essa tendência de umidade acaba surgindo com mais frequência esse problema de sal nas paredes. E essa situação representa algum risco estrutural para o imóvel? A princípio, não, né? A eflorescência em si, não, né? Mas ela é um indicativo também como ela está ligada à umidade, né? E a própria presença essa reação que acontece, ela pode ser ao longo do tempo, né? Caso o problema de umidade e tudo mais não seja sanado, ela pode sim vir a trazer algum problema de edificação. Mas a princípio não é um problema apenas estético, né? Apenas se algumas pessoas tiverem algum tipo de alergia àquele material que pode ser um problema àquela pessoa, né? Mas inicialmente não é nenhum tipo de problema para a população. E a Defesa Civil já tem uma média de em quantos bairros foram encontrados esses materiais? No caso, foram encontrados na maioria dos bairros de Maceió, né? Esse tipo de situação ele não é difícil de acontecer nas edificações, né? A gente sempre encontra manchas em fachadas de prédios por aí, por exemplo, né? Que são eflorescências, né? Mas é mais comum, né? Nas regiões próximos ao mar ou à lagoa, né, devido à umidade. Vitor, e como é que a Defesa Civil faz essa comunicação para os moradores? Eles precisam ligar para cá, vocês ligam, vocês avisam para eles, até para passar o medo que todo mundo ficou em relação à situação? Sim, sim. A Defesa Civil ela sempre está aberta a esclarecer, né, a população algum tipo de risco que ocorra, né, mas nesse caso a gente sempre recomenda que a população contacte um profissional habilitado, né, para que faça a manutenção necessária, né, a limpeza daquele local, né, e bem como analisar a região para ver se precisa ser feita a troca de algum material ou se precisa ser feita alguma solução de impermeabilização diferenciada, né? E para isso é necessária a contratação de um profissional habilitado. Vitor, muito obrigado pelas informações aqui no Cidade Alerta. Edson, ao que parece, o mistério pode ter chegado ao fim, né? Volto para você.